Então, depois de todas as mensagens abusivas que recebi na semana passada de feministas, me fez perceber que eu também quero ser uma feminista. Estou apenas brincando, isso nunca vai acontecer. Devido às tensões atuais entre homens e mulheres, acho válido recapitular os problemas que o feminismo trouxe esta semana. Nas últimas 2 semanas, a marca australiana Peter Alexander foi criticada por vender uma camiseta com a frase "Meninos serão meninos". Porque, você sabe, o que mais os meninos seriam? Sabe de uma coisa? Esqueça que eu perguntei isso. Em 2018, essa é uma questão complexa. Após reclamações, a marca removeu as camisas das lojas e emitiu um pedido de desculpas. Uma das primeiras reclamantes afirmou que as camisas eram sexistas e inapropriadas. Sim, de fato, sexista. O que me chama a atenção é que alguém se sentiu ofendido com a expressão "meninos serão meninos", usada por décadas para descrever o comportamento típico dos garotos. Acho incrível que alguém pegaria uma frase inocente como "meninos serão meninos", que para mim significa coisas como brincar na terra e comer pedras, e a transformaria em algo ofensivo. Sim, pode ser considerado sexista dizer isso porque estamos falando especificamente de meninos e homens. Sim, Sydney, é sexista porque qualquer menção a homens torna isso sexista. Há alguns meses, alguém reclamou de uma camiseta que estava à venda na Target. A camiseta para meninas pequenas dizia que meninas são mais inteligentes. Para nós, falantes de inglês que vivemos na Terra, a inferência é que as meninas são mais inteligentes que os meninos. O problema é que a Target não viu problema em ter esse tipo de mensagem em suas roupas, e quando alguém reclamou, essa foi a resposta deles. Oi, Jacó, agradeço o seu comentário. Nossa camiseta com estampa de veludo Lily Loves, da linha jovem feminina, foi criada para transmitir uma mensagem positiva às jovens mulheres, sem intenção de ofensa. Agradecemos por compartilhar suas preocupações, é um belo gesto. Mal feito, mas com bom sentimento. Sabe de uma coisa? Sim, eu acho que em 2018 isso faz sentido, porque uma mensagem positiva destinada a empoderar as mulheres funciona ao rebaixar os homens. Sim, quero dizer, eu vejo isso. Eu vejo isso. Agora veja, eu vou dizer que há uma grande diferença entre dizer aos meninos para serem meninos e às meninas que elas são mais inteligentes que os meninos, que realmente é a implicação aqui. Como eu poderia esquecer que dizer a um gênero que eles são melhores que outro é exatamente a maneira de alcançar o empoderamento. Afirmar que meninos serão meninos é um sentimento inofensivo. A única razão pela qual isso foi distorcido recentemente é porque as mulheres atribuíram a isso um significado incorreto. Como meninos serão meninos significa que meninos serão estupradores, meninos serão assassinos, meninos serão violentos. O infeliz deslize da Target não fez manchetes, nem sequer apareceu nos jornais, e certamente não deixou nenhuma feminista incrivelmente irritada. Não houve protestos nas ruas, alarde ou tempestade nas redes sociais sobre o real significado das camisetas, apesar de, na minha opinião, ser muito pior do que simplesmente dizer que meninos serão meninos. Sydney, olá, o que você está fazendo? Desculpe, eu estava apenas praticando minha fase de opressão. Ok, sobre o que estamos falando agora? Ok, Sydney, é 2018. Sério, os meninos podem ser o que eles quiserem. Sim, em termos de trabalho e coisas relacionadas à profissão deles. Sim, eles podem fazer o que quiserem. Sinceramente, Sydney, seu entendimento sobre feminismo é bem fraco. Acho que parte do problema é que justificar algo como empoderamento feminino, sendo que não são adultos comprando essas camisetas. Provavelmente serão crianças de 7 anos afirmando que isso deveria empoderá-las, o que está errado. Dizer aos meninos que eles serão meninos realmente não é um problema tão grande comparativamente. É cada vez mais evidente que temos padrões diferentes para mulheres e homens. Muitos acontecimentos recentes ilustraram esse ponto. Novamente na Austrália, nas últimas 2 semanas, uma mulher atingiu seu namorado com seu Homem capturado por câmera caminhando até o carro da namorada após supostamente ser flagrado com outra mulher. A namorada sai, então ele é atingido e preso sob o carro dela. Esse homem supostamente traiu a mulher e, portanto, havia muitas mulheres comentando e dizendo que as ações dela eram justificadas e que todo o ato em si era realmente engraçado. Sim, claro, nada psicopático nisso. Isso é hilário. Eu ainda estaria rindo se fosse o contrário. A moral da história é não trapacear. Uma namorada marcou o namorado e escreveu: "Está vendo isso? Farei pior, vou garantir que você esteja morto." Ah, isso parece um relacionamento saudável. Eu teria apenas cortado o pênis dele. Eu simplesmente não consigo. Quanto mais leio, menos eu...
Isso me deixa muito desconfortável. Fico muito incomodado quando as pessoas celebram causar danos umas às outras. Tipo, por quê? Por quê? Onde está a graça nisso? De fato, trair não é nada legal. Ser traído é realmente ruim. Mas quero dizer, justificar que está tudo bem atropelar alguém com um carro porque te traíram? Vocês... Na mesma semana, uma história americana foi lançada sobre uma jovem que levou um facão para a casa do ex-namorado e o forçou a fazer sexo com ela. As pessoas precisam de Jesus. Várias pessoas ficaram irritadas com as publicações que cobriam a história, pois não usavam a palavra estupro para descrever o que a mulher havia feito com um homem. Porque, você sabe, sexo forçado é estupro. Eu já toquei neste assunto antes, mas parece haver essa relutância na sociedade ocidental em falar sobre questões e conceituar experiências masculinas e femininas da mesma maneira. As duas instâncias que mencionei são um claro exemplo disso. Uma mulher atropela um homem com um carro porque ele a traiu, e isso é realmente engraçado e um bom momento para marcar seu parceiro e dizer a ele que se ele te trair, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Quando uma mulher abusa sexualmente de um homem, muitos relutam em chamar o ato pelo que realmente é: estupro. Não tenho todas as respostas sobre este tópico, mas gostaria de entender por que minimizamos a violência cometida por mulheres. Isso não se encaixa no paradigma de homem agressor e mulher vítima, ou seria porque a sociedade sente necessidade de proteger as mulheres de críticas? Damos muita ênfase às experiências das mulheres quando se trata de violência doméstica e estupro. Na verdade, geralmente só falamos sobre mulheres como vítimas universais e homens como agressores universais nessas situações. Acredito que a sociedade, especialmente a ocidental, tem uma grande falha. Não enxergamos da mesma forma as ações das mulheres em relação aos homens em comparação com o que os homens fazem às mulheres. Quer dizer, eu continuo dizendo isso e aparentemente isso deixa as pessoas realmente irritadas, mas até onde eu sei, a violência não tem gênero. E enquanto vamos falar sobre violência e atos violentos e tentar contornar atos violentos, talvez precisemos avaliar o fato de que não estamos pensando nas coisas que as mulheres fazem e nas coisas que os homens fazem da mesma maneira. Existem crimes e situações na sociedade que são dominados por homens ou mulheres. O problema é que não estamos interessados em falar sobre a experiência masculina. Alguns comentários sobre a mulher que estuprou o ex-namorado foram bem nojentos. É ruim eu ter visto isso e pensado, ei, bom pra ela, e rindo muito? Estamos em um clima social agora onde as mulheres passaram por tanto, e se elas querem pegar um facão e estuprar um cara de vez em quando, todo o poder para elas. Elas literalmente criam vida e por isso merecem um passe livre às vezes. Não me surpreende que muitas mulheres pareçam ter essa mentalidade em relação aos homens, onde sentem que lhes devem algo por causa das coisas que os homens fizeram no passado, como nos anos 1900. Sinto que estamos apenas nos preparando para que essas situações aconteçam, e as pessoas não as levem tão a sério. De várias formas, estamos basicamente dizendo aos homens, aguentem e aceitem, pois vocês fizeram muitas coisas terríveis às mulheres, então merecem o que estão passando. Sim, você merece ser estuprado sob a ameaça de um facão. Você merece isso. Por fim, quero falar sobre a última coisa estúpida que aconteceu esta semana em relação a homens e mulheres. 2 senadores se confrontaram esta semana devido a comentários mútuos feitos no parlamento. O parlamento estava votando um projeto de lei sobre a permissão do porte de spray de pimenta e armas não letais pela população. Uma política estava dando um discurso quando a senadora Sarah Hansen-Young gritou algo sobre homens e impedi-los de estuprar. O senador David Lane-Helm respondeu a Hansen-Young dizendo-lhe para parar de se relacionar com homens. Portanto, seu ponto era que, se todos os homens são estupradores, então por que ela está se envolvendo fisicamente com eles? O resultado disso foi que começou uma frenesi na mídia e muitas reclamações por parte da senadora Hanson-Young. E basicamente eles pediram a renúncia dele e que ele se desculpasse por seus insultos sexistas. Para ser transparente, não tenho o clipe do parlamento para verificar o que foi dito. Outros políticos afirmaram publicamente que ela relacionou homens a estupradores, mas pessoalmente não posso confirmar as palavras exatas. Porém, em outras entrevistas, ela opinou sobre os homens de forma generalizada. Os homens não conseguem se controlar e lidar com seus próprios problemas. Não é culpa das mulheres que os homens se comportem como idiotas e porcos. Meu objetivo ao mencionar isso não é discutir se os comentários no parlamento foram apropriados ou não, pois sei que muitos focarão apenas nisso. Meu ponto é mais sobre por que é aceitável que uma política feminina faça comentários coletivos sobre os homens da Austrália. Mas assim que alguém responde a isso e diz algo semelhante sobre as mulheres, isso não é aceitável.
Você literalmente tem aqui uma representante do povo, algumas pessoas, não tenho certeza quais pessoas, dizendo coisas como: os homens não conseguem se controlar e os homens se comportam como porcos. E de alguma forma isso é perfeitamente justificável, mas também reforça a ideia de que podemos dizer o que quisermos sobre os homens, mesmo que seja negativo, especialmente se for negativo, e está tudo bem. No entanto, eu simplesmente peço que você substitua a palavra homens por mulheres, e então me diga se esses comentários são aceitáveis ou não. Posso te afirmar com certeza que, em relação a todo o resto, eles não seriam. Na minha opinião, generalizar homens como estupradores é o mesmo que chamar todas as mulheres de vadias. Isso é incorreto e errado de se afirmar. Nos Estados Unidos da América, é comum dizerem aos afro-americanos para saírem da plantação, ou seja, pararem de agir como se ainda fossem escravos e seguirem em frente, superando essa época. Gostaria de dizer a mesma coisa para as mulheres. Mulheres, saiam da cozinha. Você não é uma dona de casa dos anos 20. Você não está lutando por direitos humanos básicos. Ninguém quer te subjugar, então, por favor, saia da cozinha. Abandone essa mentalidade limitada de que você é o único sendo ativamente oprimido, pois isso é absurdo. Existe um duplo padrão aceito, onde é perfeitamente aceitável abusar e dizer coisas horríveis sobre os homens. Mas quando a situação se inverte e dizemos essas mesmas coisas sobre as mulheres, então não é aceitável. Estou ficando realmente cansada do argumento de que o feminismo é sobre igualdade, porque o feminismo não é sobre igualdade. A definição de feminismo diz que é sobre elevar os direitos das mulheres ao nível dos direitos dos homens. Estamos em 2018 e os direitos das mulheres estão equiparados aos dos homens. Então, deixe-me apenas recapitular isso, pois é a verdade. O feminismo não se importa com os homens. O feminismo não existe para ajudar os homens, e, portanto, não me surpreende quando coisas são ditas sobre os homens e as mulheres ficam totalmente em silêncio. Mas também mostra como vocês são totais hipócritas. Quando grupos de homens tentam defender os homens contra as coisas horríveis ditas contra eles, as mulheres os acusam de sexismo. E sabe de uma coisa? Isso é ridículo e tem que parar. Então, quando é que paramos e aceitamos que esse comportamento não é aceitável de nenhum dos lados, chamando as coisas pelo que são? Não se tem o direito de abusar ou generalizar sobre gêneros, independente do lado. Na verdade, deveríamos apenas esperar que um ao outro melhore. Trate um ao outro melhor. Se você não aceitaria um comportamento nojento em relação a uma mulher, então por que diabos você aceitaria esse mesmo comportamento em relação a um homem? Denuncie. Se você vai denunciar de um lado, tem que denunciar de ambos. Por fim, se você realmente acredita que as mulheres são todas sobre se apoiar, eu te encorajo a ler os comentários no meu último vídeo no Facebook, especialmente os comentários de outras mulheres, e vou assumir que a maioria delas são feministas, ou simplesmente mal educadas. Vá e leia-os e depois me diga quão legal é o feminismo e quanto o feminismo quer criar uma utopia unida. Vá ler, eu te desafio. Como sempre, se você gostou do vídeo, clique em inscrever-se. Se você tem um comentário, isso é incrível. Apenas seja gentil. Eu tento fazer upload às quartas e quintas, mais ou menos, e vejo vocês na próxima vez.